Muito bem, irmãos. Vamos abrir o nosso texto no livro de Gênesis para continuarmos a nossa caminhada, que temos já há algum tempo andado juntos em Gênesis, agora o capítulo 20. Temos exposto à noite o livro de Gênesis e pela manhã os pastores estão expondo também 1 Coríntios. Gênesis capítulo 20, o primeiro livro da Bíblia que fala do início de todas as coisas. O texto diz assim: partindo Abraão dali, para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restituí a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás: em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão. E lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: minha terra está diante de ti, habita onde for melhor te parecer. E a Sara disse: dei-me os ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E, orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos conduza com a Tua graça na meditação da Tua palavra, para que o Teu Santo Espírito, aplicando essa palavra em nossas vidas, faça com que possamos produzir frutos para a honra e glória do Senhor. Dirige-nos assim, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um escritor chamado Chesterton escreveu o seguinte: nós temos a capacidade de fazer os melhores amigos e os piores inimigos. Segundo esse autor, está nas nossas mãos a capacidade de fazermos tanto um quanto o outro. Warren Wiersbe, ao comentar esse texto, um grande pregador americano, ele comenta esse texto, ele faz uma pergunta: se você tivesse lido esse texto pela primeira vez na sua vida, vamos supor que você não conhecesse esse texto, não conhecesse nada da história de Abraão, e pela primeira vez
encontrasse com esse texto e lesse esse texto do capítulo 20 de Gênesis, a pergunta de Wisby é a seguinte: qual dos dois homens você diria que é o crente e qual dos dois homens você diria que é o descrente? Você chamaria Abraão o mentiroso, né? Ou o enganador, aquele que ilude o adversário como crente, ou o outro que teme as palavras de Deus, chama Abraão para o perdão e ainda generosamente faz uma grande oferta financeira, liberando Abraão com Sara e toda a sua família? Quem você chamaria de ímpio? Quem você chamaria de cristão? Uma boa pergunta, né? Na verdade, na nossa vida, nós temos a capacidade de transformar bênçãos em maldição. Assim também, como pela graça de Deus, temos o privilégio de ver aquilo que é maldito se transformar bendito quando é colocado na presença do Senhor. O reino de Salomão foi uma grande bênção, mas que ele foi caminhando para tão longe de Deus, que se distanciou longamente do caminho do Senhor. A mesma coisa aconteceu com Saul. Uma pessoa abençoada que acaba se perdendo na maldição da vida. Nós olhamos para pessoas que tinham tudo para viverem a maldição e de repente, por causa da sua comunhão com Deus, experimentam bênçãos sobre bênçãos. E eu queria pensar com os irmãos aqui sobre os passos da queda e as mãos da restauração. Os passos da queda, mantenha o seu texto aberto, eles começam a ser dados de maneira muito evidente a partir do versículo 1. O versículo 1 mostra que o passo da queda, o primeiro passo da queda em Abraão, se dá quando Abraão vai para um território inimigo. Olha o que diz o versículo 1. Abraão sai dali para a terra de Neguebe e habita em Cádiz e Sur e vai morar em Gerar. De todas as escolhas de Abraão, de um lugar para morar, o pior lugar era Gerar. Ele poderia ter escolhido qualquer outra vizinhança, mas ele vai para a pior vizinhança. E ao viver no lugar onde é pior, ele abandona Hebrom, que é o lugar onde Deus se revelava a ele de maneira muito clara, e caminha para a terra do inimigo e faz habitação ali. O primeiro passo da queda é quando, no ato de autossuficiência, que é pecaminosa, nós começamos a esquecer dos princípios básicos da habitação de um cristão. Vamos dar uma olhada num texto que tem sido muito esquecido, mas que muitos sabem de cor. É o texto de Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, diz assim: bem-aventurado é o homem ou a mulher que não anda, não é só dar ouvido não, é andar, no conselho dos ímpios. O ímpio está sempre pronto para dar conselho. O ímpio tem sempre um conselho para ser dado. E aí o texto vai nos explicar o que é o conselho do ímpio. O conselho do ímpio é aquele que te amarra. O conselho do ímpio é o que te detém numa roda maldita. Olha o que diz o versículo 1. Você é detido no caminho dos pecadores. O que é pecado? Pecado é desagradar a Deus. Pecado é transgredir a lei de Deus. O pecado precisa ser nominado, porque hoje em dia fala-se tão pouco do pecado, que é preciso dar nome ao pecado. Pecado é mentira, fofoca, murmuração, engano, roubo, homicídio. Isso é pecado. E a palavra do Senhor diz que o cristão vai sendo conduzido aos passos pelos ímpios para viver na roda dos escarnecedores, dando ouvido aos seus conselhos. E o conselho de ímpio mata. Conselho de ímpio leva o indivíduo ao terceiro passo. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Então o Salmo 1 vai dizer: não se detenha. Por quê? Versículo 2 do Salmo 1. Porque o prazer daqueles que servem a Deus está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. De dia e de noite, versículo 3. Ele é como uma árvore que dá fruto. O inimigo quer te dar conselhos para você não dar fruto, para você ficar em casa, para você não compartilhar o evangelho, para você não ter compromisso com Deus,
com a obra dele. Qualquer um que te induzir nesse sentido, está fazendo uma obra do inimigo. Qualquer um que falar isso, travestido de conselho, serve a Satanás. Ponto. Disse e assino. E respondo por isso. Mas muitos cristãos estão se deixando levar e afundando-se no lamaçal do pecado sem perceber, porque o pecado é travestido de sorrisos, abraços, atenção, carinho. O inimigo trabalha com essas armas, as mesmas de Deus, só que as de Deus produzem frutos de justiça, do inimigo, impiedade. Daí volta lá, Abraão fez isso, vai lá para Gênesis capítulo 20. Abraão se deixou conduzir para um lugar que o daria atitudes equivocadas. Mas por que que Abraão dá esse passo? Por que que Abraão, tendo grande experiência com o Senhor, resolve habitar numa terra onde não era para ele habitar? Porque Abraão começa a desprezar o conselho mais básico de Deus na sua vida, que era: vai para onde eu te mostrar. Quem não sabe a agenda de Deus para a sua vida é o ser mais perdido da face da terra. A vontade de Deus está revelada na palavra. Você não precisa que uma estrela te guie. Siga a palavra. A palavra diz: não ande com ímpio, não se assente na roda dos escarnecedores, porque esse é o caminho da negação, tanto de Abraão quanto de Pedro. Está valendo no Antigo e no Novo Testamento. Por que que Pedro negou Jesus? Vocês se lembram? Porque ele foi se sentar na roda dos escarnecedores. E aí falaram para ele: você também é galileu, você também estava com ele. Eu não, nunca vi esse homem. E Pedro nega Jesus 3 vezes. Porque estava andando na companhia de pessoas que não tinham temor do Senhor no coração. E aí, o segundo passo de Abraão é muito claro. E esse segundo passo está lá no versículo 11. Olha aí, Gênesis 20, 11. O segundo passo de Abraão é que, além de habitar num lugar onde a impiedade reinava, e que não era sem dúvida nenhum lugar para se estar, diz o versículo 11 de Gênesis 20, que Abraão começa a imaginar que ele pode resolver os problemas dele por ele mesmo, pela sua própria capacidade intelectual, de raciocínio. Olha o que diz o versículo 11. Diz assim: respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há. Vamos ler juntos aí? Todo mundo, vamos lá. Observe, Abraão diz assim: eu, na minha inteligência, já sei como eu vou enganar o ímpio. Como não há temor no coração daquelas pessoas, então eu vou falar que Sara é minha irmã, e até aí não há problema nenhum, porque isso era um fato, era verdade, era irmã mesmo. O problema é que ele estava usando uma verdade para construir o castelo da mentira. E o pior caminho é aquele que é travestido da verdade inicial, mas que conduz à perdição total. E aí ele diz assim: e por causa disso eles podem tomar a minha mulher, levar para ser esposa do rei, e eu vou viver nas benesses desse rei. Vou deixar de ser o marido empecilho para ser o cunhado amado. E de fato assim ele vive. O problema não é que Abraão mentiu, né, ao dizer um fato que era verdadeiro. O problema era a intenção. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai nos julgar segundo a intenção do nosso coração. A intenção do nosso coração. Abraão seguiu o segundo passo, que é: eu resolvo os meus problemas pela minha própria capacidade, usando os meus métodos e fazendo o que eu quero fazer. Esse equívoco é terrível porque Abraão se esqueceu do capítulo 17 de Gênesis, versículo 1. Ele se esqueceu que quando Deus falou para ele, Deus havia dito para ele o seguinte, Gênesis 17, 1. Eu sou o Senhor Deus, Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 18, versículo 4.
Outra historinha de Abraão com o Senhor. Ele diz: traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Quando você vai para o versículo 14, ele diz: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Uma pessoa que estava em pleno relacionamento com o Senhor, descobre o Deus que diz: não há nada difícil para mim. Eu voltarei daqui a 1 ano e você vai ter um filho. Abraão tinha se esquecido que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele deixa de acreditar que Deus pode resolver todas as coisas e começa a imaginar que a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de articular politicamente as coisas pode resolver todos os problemas da sua vida, mas não pode. Não pode. E Abraão então dá o segundo passo rumo à queda. O primeiro é habitar onde não deveria. O segundo é montar uma agenda onde Deus é excluído. Onde se duvida da intervenção de Deus, do poder de Deus, do cuidado de Deus, do Deus que guarda, do Deus que providencia, do Deus que é o Jeová Jireh, o Deus de toda providência. Não, eu vou excluir Deus, eu não vou incomodar Deus nesse caso. Senhor, pode ficar aí, deixa que eu resolvo do meu jeito. E o resultado? Tremendo desagrado ao Senhor. Charles Spurgeon disse o seguinte, um grande pregador: Deus não permite que os seus filhos tenham sucesso no pecado. Deus não permite que os seus filhos tenham sucesso no pecado. Os filhos de Deus podem até começar a ter sucesso no pecado, mas logo, logo eles vão cair, porque Deus não permite. E é interessante, porque antes de Abraão dar o terceiro passo, Deus estende a mão da restauração. E qual que é o terceiro passo de Abraão? Seria o da negação do próprio Senhor, da sua comunhão com Deus e da intervenção de Deus na sua vida. Mas Deus não permite isso. E Deus então estende a mão da restauração. Olha o que diz o versículo 3, lá de Gênesis 20. Ele estende a mão da restauração e Deus vai direto falar ao coração de Abimeleque. Olha o que diz o versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse. Tem gente que acha que Deus falar com ele em sonho é uma prerrogativa dos santos. Na Bíblia não é não. Abimeleque é ímpio. Abimeleque é ímpio. Mas Deus estende a mão da restauração, porque Deus tem um projeto na vida de Abraão. E se é necessário que Deus fale com o ímpio para salvar o seu filho, ele faz isso. Se é necessário que Deus tenha que se revelar ao ímpio para trazer de volta o seu filho ao caminho dele, ele faz isso. Deus, porém, Abraão está caminhando os passos da destruição. Deus, porém, estende a mão da restauração. E apesar de tudo, inicia-se então a narrativa da intervenção divina. A primeira coisa, olha aí o versículo 3, Deus anuncia a punição. E ele coloca medo no coração de Abimeleque. Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. O Senhor não usa uma mensagem que é necessária interpretação de outro. O Senhor não fala assim: olha, eu vou lançar aqui um enigma e você vai consultar alguém para resolver o enigma, porque Deus não trabalha com enigmas. Deus, quando fala, fala de maneira clara. Deus dá nome, endereço, telefone, CPF, RG, tudo. Deus diz assim a Abimeleque: Abimeleque, você vai morrer, porque você tomou uma mulher que tem marido. E você vai dizer: mas Abimeleque não era ímpio? Qual é o medo dele? O medo dele é que mesmo os povos que habitavam ao redor de Jerusalém, de Israel, tinham leis severas contra o adultério. Até o Código de Hammurabi tinha leis severas contra o adultério. Leis que estabeleciam a morte imediata do adúltero. Abimeleque morre de medo ao receber essa mensagem, não porque ele tem conhecimento da Torá, da lei do Senhor, da tradição oral, nada disso. Porque o Senhor mesmo havia estabelecido como fruto da graça comum dele, leis nos povos ao redor de Israel. E uma das leis mais graves era essa. Então Abimeleque tem medo, não por causa da lei de Deus, mas pelo simples fato de ter quebrado uma lei que ele desconhecia. Versículo 4 e 5. Deus então permite e começa um diálogo com o ímpio. Ele trava um diálogo com Abimeleque. O diálogo dele, diz o versículo 4 e 5, é interessantíssimo, porque Abimeleque dialoga com Deus. Nós estamos falando do ímpio, dialogando com Deus. Nós sabemos que Moisés dialogava com Deus. Nós sabemos que grandes homens ao longo da Bíblia dialogaram com Deus.
Nós sabemos que no Novo Testamento, homens dialogaram com Deus, mas agora é um ímpio. Porque quando Deus quer resgatar o seu filho, ele trava diálogo até com o ímpio. Quantas mães já subiram os morros no Rio de Janeiro para ir dialogar com um traficante para resgatar os seus filhos? Não é o ambiente delas, nunca subiram lá, morriam de medo, sabiam que podiam morrer, mas as narrativas estão aí, esparramadas. Mães subindo morros, morrendo de medo, mas por amor aos filhos. Não é por amor ao traficante, é por amor ao seu filho. Vai lá dialogar com o traficante, negociar com ele para retirar o seu filho do meio do narcotráfico. Isso é amor. Deus nos ama a ponto de estabelecer um diálogo com aquele que é totalmente oposto a todo o seu projeto, no caso Abimeleque. Por amor a Abraão. Versículo 6. Deus conhece o coração de Abimeleque. E diz o versículo 6 que o Senhor responde a ele em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Sabe por que Abimeleque não tocou Sara? Não é porque Abimeleque era bonzinho, não. É porque Deus não permitiu. Porque mesmo o ímpio, quando quebra uma lei, não quebra uma lei sobre sua divindade, quebra a lei contra o próprio Deus. A lei é de Deus. Deus se ofende com o pecado da humanidade, mesmo daqueles que não têm nenhuma comunhão com Ele. Ele diz: olha, Abimeleque, eu conheço seu coração, mas eu quero dizer uma coisa: você só não pecou porque eu não permiti. Mas eu não permiti, não foi por amor a você não, Abimeleque. Eu não permiti, foi por amor a Abraão. Que eu tenho projeto na vida dele. Desse sujeito que está habitando onde não deve, está dando ouvido a quem não deve, está falando o que não pode, e está achando que pode determinar a sua agenda sem a minha interferência. É por amor desse homem que eu estou aqui dialogando com você e que eu impedi que você cometesse tamanho pecado. Não sei se os irmãos estão percebendo o tamanho amor de Deus em restaurar, em resgatar Abraão. E é interessante, versículo 7, porque Deus então começa a apontar o caminho. Diz o versículo 7, Deus não é só o que aponta o problema, mas Ele aponta a solução. E Ele aponta a solução dizendo: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Interessante essa palavra, és profeta. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra profeta sendo dirigida a um homem, é aqui nesse texto. Pode grifar se a Bíblia for sua. Né? Porque é a primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia aqui. O Senhor diz: ele é profeta. Eu chamei para ser profeta. Eu tenho um projeto na vida dele para ser profeta. E como profeta meu, ele tem autoridade. Pois então escute. E aí é interessante porque o versículo 9 fala que Abimeleque chama Abraão e faz uma pergunta que no hebraico tem uma força muito grande, que é no finalzinho do versículo 9. Tu me fizeste o que não se deve fazer. Tu me fizeste o que não se deve fazer. Os comentaristas bíblicos no hebraico dizem que essa expressão é uma expressão como uma navalha cortando a carne muito profunda. Você fez contra mim aquilo que não se pode fazer com ninguém. É mais ou menos essa expressão. Aí diz o versículo 14 ao versículo 16, que Deus então usa a riqueza do ímpio para abençoar o santo. A riqueza do ímpio para abençoar aquele que Deus tinha projeto e tinha separado ele para servi-lo. Diz o versículo 14 até o versículo 16, que o Senhor então coloca no coração de Abimeleque, e Abimeleque toma então bens e enche Abraão e Sara de bens financeiros, de riqueza, para dispensá-los, dizendo assim: olha, eu não quero que vocês saiam daqui se sentindo de alguma forma ultrajados. A mão restauradora de Deus é tão forte, que Deus restaura até a vida financeira de Abraão e de Sara. Daí Abraão ora, diz o texto, uma oração cheia de arrependimento, de pedido de cura, de bênçãos, e Deus o ouve, porque como diz o versículo 7, o Senhor já tinha dito que ele era profeta, e por isso ele podia interceder.
Meus irmãos, o que essa história tem a ver conosco? Nós somos pessoas como Abraão. E muitas vezes no nosso dia a dia damos passos na direção errada. Achamos que podemos transitar no meio da impiedade, construir uma agenda segundo a nossa própria sabedoria. Achamos que podemos dar ouvido aos conselhos dos ímpios e isso não vai trazer nenhum prejuízo à nossa vida. Achamos que podemos abandonar a comunhão com Deus e viver egocentricamente uma agenda onde Deus não faz parte dela. E é por causa disso que cada dia mais nós nos distanciamos da alegre comunhão e da leveza da comunhão proposta por Deus para os nossos lares, para as nossas vidas. E não há volta sem Cristo Jesus. Quem vai ao resgate de Abraão é Deus. Abraão não consegue sair daquela situação em que ele mesmo entrou. Sara não consegue sair da situação em que seu marido a colocou. Só a intervenção divina pode resgatá-lo. E isso se chama graça. A graça de Deus. A graça de Deus vem para nos resgatar das trevas para a luz. De uma agenda sem Deus para uma agenda com Deus. Para uma agenda onde os nossos pés estão caminhando para o abismo, para uma agenda onde os nossos pés caminham para a salvação. Deus tem um projeto de resgate para cada um daqueles que estão com seus ouvidos tocados pela graça dele. E o projeto de resgate de Deus se chama Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo veio e estendeu a sua mão restauradora. Anunciou o juízo para aqueles que não iriam crer nele. Anunciou que venceria a morte e venceu, ressuscitando na cruz ao terceiro dia, e anunciou as riquezas da graça e da bênção de Deus sobre todo aquele que nele crê. Nós somos pessoas resgatadas por Deus, pela graça de Deus. Ele veio ao nosso encontro, para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, assim como Abraão saiu dali cheio de júbilo, e experimentou grandes bênçãos, é o que diz agora a partir do capítulo 21 de Gênesis, Deus também nos chama para nos atentarmos para esse fato, de que apesar dos nossos passos terem corrido para longe de Deus, Deus nos resgatou, Ele veio ao nosso resgate em Cristo Jesus, e a única coisa que Deus quer é o reconhecimento da vida e da obra de Jesus Cristo por nós, e nesse ato de reconhecimento, possamos nos curvar em adoração perante Ele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, me ajude a andar na agenda que o Senhor tem para a minha vida, porque essa agenda será muito abençoadora para todos nós. Chesterton disse: nós fazemos nossos amigos, mas também temos a capacidade de fazer os nossos inimigos. Mas o poeta Fernando Pessoa disse uma coisa muito interessante. Fernando Pessoa estava olhando sobre a sua vida, e ele disse assim: o que eu quero aprender, quando enfrentar os problemas da minha vida, o que eu quero aprender, é a viver como a natureza. Aí o Fernando Pessoa diz assim: eu quero aprender como os pássaros vivem. E ele olha o pássaro da janela da sua casa e diz: passa, ave, passa, e ensina-me a passar. Passa, ave, passa, e ensina-me a passar. Nós precisamos aprender a passar. Nós precisamos aprender a passar de um estado sem Cristo, na roda da impiedade, para um estado com Cristo, servindo a Ele com compromisso, dando ouvidos à graça de Deus, nos curvando diante dela em adoração e gratidão e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque para cada passo de perdição que eu dava, o Senhor estendia a sua mão de restauração e me resgatava. E hoje eu ainda reconheço que quando os meus pés resvalam, o Senhor estende a sua mão e diz: não, por aí não, esse é o caminho, andai por ele. Palavra do profeta Isaías. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar. Eu queria perguntar para você em oração: onde é que você está montando a sua tenda?
Onde é que você está construindo a sua casa? A quem você ainda tem dado ouvidos? Aqueles que querem te manter longe de Deus, da obra, da comunhão, do partir do pão, das orações, daqueles que são travestidos de piedade, mas que na verdade só querem te conduzir à morte. Há um mundo que desconhece a comunhão plena com Deus. Não dê ouvidos a esses conceitos. Veja a mão restauradora de Deus em Cristo Jesus. Jesus estendeu seus braços para que eles fossem pregados na cruz por você, para que você pudesse experimentar o caminho da restauração. Alguém te ofendeu? Passa. Ensina-me a passar. Alguém te desafiou? Passa. Ensina-me a passar. Problemas estão ao seu redor? Entrega no Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é dono de todas as coisas. O que Ele quer de você? Adoração, comunhão, reconhecimento que Ele é Deus. Ele deseja que a sua vida seja dedicada a Ele, não dedicada a você mesmo. E se você nessa noite quer fazer esse compromisso com Deus, e quer dizer: Senhor, eu não quero andar passos de perdição, mas eu quero sentir o toque da Tua restauração. Eu reconheço que Jesus está me chamando para uma vida nova, leve, transformadora. Aí mesmo onde você está, eu quero orar por você. Porque o Espírito Santo de Deus está tocando corações. E essa obra é dele. Mas assim como Abraão, o profeta, intercedeu por Abimeleque, a Bíblia diz que nós devemos interceder uns pelos outros. Eu quero interceder por você. Eu quero dizer que nada, nenhuma armadilha do inimigo, nenhum pensamento contrário ao projeto de Deus na sua vida tem autoridade sobre você, em nome de Jesus Cristo. Você não foi chamado por Deus para ser um fracassado nessa terra. Deus te chamou para viver como mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Ele morreu por isso e ressuscitou por isso. Se você quer uma oração assim, só levante a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe lá em cima. Deus abençoe. Diga assim: Senhor, eu quero essa restauração. Eu quero sentir isso, Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, perdoa-nos, porque os nossos passos, como o de Abraão, muitas vezes caminham na direção oposta à Tua vontade. Olha para esses nossos queridos irmãos e irmãs que, num gesto de fé, colocaram a sua mão diante do Senhor. E que a obra restauradora de Jesus Cristo seja claramente perceptível na vida deles. Que eles possam assim, ó Deus, testemunhar como é bom viver a alegria da restauração no Senhor. Que o Senhor lhes dê a capacidade de fazer muito mais amigos do que eles imaginaram. E que eles não tenham a tristeza em nenhum momento de ver inimigos em sua jornada. Mas que o Senhor, ó Deus, estenda graça sobre essas vidas. E que o presente do Senhor esteja na vida de cada um deles. O presente da salvação, da comunhão, da alegria. E o testemunho nos lábios de que o Senhor um dia os tirou dos caminhos e dos passos da perdição com a sua mão restauradora.
Agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós como igreja aqui reunida, pedimos que o Senhor nos relembre sempre a Tua palavra para não cairmos no laço, nas armadilhas, ó Deus, que são colocadas no nosso dia a dia, para deixarmos de amar e servir o Senhor com inteireza de coração. Fortalece a Tua igreja. Todos aqueles, ó Deus, que sentiram um dia o chamado do Senhor pela restauração, fortalece, Senhor. E que o Senhor nos dê a alegria de juntos andarmos sempre com os pés firmados na rocha que é Cristo. Oramos assim em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.